TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Mariana Braga e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 25 de abril, e você vai ver a seguir. Vereador afirma que o município de Petrópolis tentou anular CPI da Águas do Imperador. Preço dos combustíveis em Petrópolis é debatido em audiência pública. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A vereadora professora Lívia Miranda apresentou na última sexta-feira o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga a atuação da Águas do Imperador em Petrópolis. A coletiva teve como objetivo apresentar os resultados das oitivas realizadas na Câmara Municipal de Petrópolis. De acordo com a vereadora Lívia Miranda, presidente da CPI que investiga a atuação da Águas do Imperador em Petrópolis, a apuração por parte da parlamentar iniciou entre os meses de junho e julho de 2025. Na ocasião, sem saber, a população do bairro Independência passou a ser cobrada pelo tratamento de esgoto após a instalação da estação de tratamento de esgoto na localidade. Ela não sabia disso, a empresa não comunicou, a Secretaria de Meio Ambiente não comunicou, a Condep não comunicou, inclusive a Condep nem sabia que a empresa ia começar a cobrar. Isso está presente no relatório. A CPI foi formada por Lívia Miranda como presidente, Léo França na vice-presidência e o relator da comissão foi Júnior Paixão. Segundo Lívia, a CPI foi assinada em outubro, instalada em novembro e depois prorrogada em fevereiro. Apesar da comissão, a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o contrato de concessão da Águas do Imperador, que posteriormente foi revogado na Justiça. Então, nós solicitamos uma série de documentos à Prefeitura. Alguns ela disponibilizou e outros não, e o 8º termo aditivo foi um dos documentos que ela não disponibilizou, o processo que deu origem à renovação da concessão. Outro ponto levantado pela parlamentar foi sobre as 8 oitivas realizadas. Essas audiências contaram com representantes da Secretaria de Meio Ambiente, da Condep, da Procuradoria do município, além de moradores do Independência e entidades como o Sindiágua e Comitê Piabanha. O procurador entrou com mandado de segurança para não comparecer à oitiva, e no dia da oitiva do secretário de Fazenda, que também foi escutado na CPI, e da chefe de gabinete do prefeito, chegaram com um documento poucos minutos antes da realização da oitiva, solicitando que eles fossem dispensados depois que fosse remarcada. Durante a apresentação do relatório da CPI, que investiga a atuação da Águas do Imperador em Petrópolis, a vereadora Lívia Miranda informou que a Prefeitura tentou entrar com processo para anular as oitivas. A vereadora afirmou também que há um relatório da Condep que informa sobre uma multa de 13 milhões de reais que foi aplicada contra Águas do Imperador, porém até o momento não foi executada. Hoje essa multa inclusive já é muito maior, porque passou o tempo, tem multa, tem juros em cima desse valor, mas o problema é esse. O fluxo, o processo dentro da Prefeitura não tem clareza desse processo. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro é uma autarquia estadual responsável por regular e fiscalizar os serviços de distribuição de gás canalizado, abastecimento de água e tratamento de esgoto, além de gerir resíduos sólidos. Apesar disso, a Agenersa não atua em Petrópolis. O que diz no contrato original da subconcessão é que tem que ter uma agência municipal de fiscalização. E até hoje a gente não tem. Então, não faz sentido ter uma agência estadual para fiscalizar algo que no primeiro termo, que no contrato original indicava que tem que ser uma competência municipal.
A apresentação aconteceu na última sexta-feira, dia 17 de abril, no Cefet, no centro de Petrópolis. Agora, o relatório é público e qualquer cidadão ou entidade pode encaminhar o documento para os órgãos de justiça. A presidência da Câmara, formalmente, precisa enviar o relatório para a Justiça. Uma audiência pública realizada na última quinta-feira na Câmara Municipal de Petrópolis colocou em debate o alto preço dos combustíveis na cidade e os possíveis impactos do cenário internacional, especialmente diante da guerra no Irã. O encontro reuniu representantes do poder público, órgãos de defesa do consumidor, setor de combustíveis e trabalhadores do transporte. Entre os principais pontos discutidos estão os valores praticados nos postos e a semelhança entre os preços e o risco de desabastecimento. De acordo com o presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana, o vereador Tiago Damasceno, a audiência foi motivada por reclamações frequentes da população, principalmente em relação à pouca variação entre os valores praticados pelos estabelecimentos. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, o preço médio da gasolina aditivada em abril estava a R$ 7,34, chegando até R$ 7,49. Já para a gasolina comum, o preço médio registrado foi de R$ 7,23, chegando até R$ 7,29. O preço dos combustíveis, especialmente gasolina e etanol aqui na nossa cidade, sendo muito mais caro do que outras cidades que estão próximas a gente. De que os preços nos postos de combustíveis da cidade são todos iguais, né? E num ambiente de concorrência isso não é normal. O impacto dos preços é sentido diretamente por profissionais que dependem do combustível para trabalhar. Para o presidente da Associação dos Taxistas de Petrópolis, Josemar Carvalho, todo o sistema de transporte na cidade é afetado. Está impactando diretamente o transporte em Petrópolis, tendo em vista que nós já temos um transporte muito sensível. Quando eu falo, não é só o transporte individual de passageiros, e sim o coletivo também, que já vem doente há algum tempo. O advogado Patrick Machado, do Conselho em Defesa do Consumidor da OAB Petrópolis, destacou o peso dos impostos e da cadeia de distribuição. Segundo ele, cerca de 27% do valor está ligado à distribuição e refino, além de 22% de ICMS e aproximadamente 10% de tributos federais. Eu acho que não só o combustível é caro em Petrópolis, tudo aqui é muito caro, né? E infelizmente a gente vive numa cidade que é próxima da capital, que está ali colada a Caxias, colada a Teresópolis e tem um custo de vida altíssimo. Uma outra questão que me chama a atenção é se nós estamos diante ou de um paralelismo comercial ou de um cartel. Temos que fazer uma força-tarefa, então, de todos os órgãos que atuam em defesa do consumidor e verificar o que está acontecendo. Se está havendo coação de empresários, se está havendo uma dominação de mercado por uma organização criminosa, para que isso seja verificado. Já o coordenador do Procon Petrópolis, Fafá Badia, disse que não há comprovação de cartelização, mas reconheceu distorções nos preços. Eu não posso comprovar, eu não tenho como, eu posso intuir, mas eu não posso comprovar que há um alinhamento ou uma cartelização. Mas a gente tem que ficar atento e a gente tem que discutir isso. Do lado dos postos, o argumento é que os custos são semelhantes e que o cenário internacional influencia diretamente os preços. Além disso, sobre o risco de desabastecimento, Adriano Costa, representante do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis no estado do Rio de Janeiro, afirmou que a gasolina não deve faltar, mas fez um alerta em relação ao diesel. O grande risco é para o mercado de pesados, para o mercado de diesel. Responder de forma factual não vou conseguir, porque não existe. Se a guerra acabar, no dia seguinte a gente tem um petróleo mais barato, a cadeia volta a funcionar, importador, refino, distribuidoras. Ao final da audiência, a comissão anunciou que vai continuar acompanhando o tema e encaminhar propostas. Entre elas está o envio de um pedido ao governo do estado para avaliar a adesão a um possível subsídio ao diesel. E você vai ver no próximo bloco. Ministério das Mulheres divulga balanço preocupante sobre violência de gênero no país. Petrópolis tem mais de 22 mil famílias em situação de pobreza. O Correio Petropolitano na TV volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? O Ministério das Mulheres divulgou um balanço preocupante sobre a realidade da violência de gênero no Brasil. Em 2025, a Central de Atendimento Ligue 180 recebeu mais de 1 milhão de chamados, o que representa uma média de quase 3.000 contatos por dia. O dado mais alarmante mostra que a casa das vítimas continua sendo o local de maior risco, com 70% das agressões ocorrendo em ambiente doméstico. Além disso, quase 1/3 das mulheres atendidas relata ser agredida todos os dias. Os números não são apenas estatísticas. Eles representam gritos de socorro que ecoam com cada vez mais força. Em 2025, o aumento de atendimentos no Ligue 180 foi de 45% em relação ao ano anterior, representando quase 3.000 atendimentos por dia. Das mais de 155.000 denúncias formalizadas, a maioria tem um endereço conhecido, o próprio lar. Quase 41% dos casos acontecem na residência das vítimas e outros 28% na casa compartilhada com o agressor. A violência psicológica lidera o ranking, seguida pelas agressões físicas e patrimoniais. No Brasil, existem leis específicas e rigorosas, que estão sendo adaptadas para acompanhar a realidade e garantir a proteção das vítimas. E a principal legislação hoje é a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Ela permite medidas urgentes como afastamento do agressor, proibição de contato e até prisão preventiva. E esse ciclo de violência muitas vezes pode ser silencioso e duradouro. Os dados mostram que 20% das mulheres que denunciam já convivem com o abuso há mais de um ano. E a cor da pele também revela uma desigualdade cruel. As mulheres negras são as principais vítimas, representando mais de 43% dos casos relatados. Essa violência estrutural atinge o ápice na faixa dos 26 aos 44 anos. Outro ponto que acendeu o alerta das autoridades foi a chamada violência vicária, que é quando o agressor usa os filhos ou parentes para causar sofrimento à mulher. Só no início de 2026, esse tipo de denúncia saltou para quase 8% do total. A gravidade é tamanha que o governo federal sancionou, em abril, a lei que tipifica o vicaricídio como crime hediondo com penas que podem chegar a 40 anos de prisão.
Então, a justiça já reconhece essa forma de violência como extremamente grave. Então, se você ou alguém que você conhece está passando por isso, ligue, procure ajuda, denuncie, ligue 180. No mapa da violência, a região Sudeste lidera o número de queixas, sendo o Rio de Janeiro com 22.757 registros e São Paulo com 34.476 no topo da lista. No Centro-Oeste, o Distrito Federal chama a atenção pela alta, com 9.270 denúncias. Aqui em Petrópolis, os dados mais recentes do Ministério dos Direitos Humanos também revelam um cenário de alerta. Até abril de 2026, foram registradas 27 denúncias na casa das vítimas, que resultaram em 146 violações contra mulheres. Já nos casos em que a vítima reside com o agressor, foram 10 denúncias e 49 violações. Os números reforçam que o perigo está dentro de casa. Temos também a lei do feminicídio, que trata do assassinato de mulheres por razão de gênero, considerado hoje crime hediondo. As punições são sérias e variam conforme o crime. A lesão corporal, por exemplo, pode levar à prisão de 3 meses a 3 anos, podendo aumentar. A ameaça, detenção de 1 a 6 meses. A violência psicológica, que hoje é um crime recente, pode gerar pena de até 2 anos. E descumprir medida protetiva também leva à prisão. Nas ruas, as mulheres mostram consciência sobre a importância das denúncias, mas ao mesmo tempo relatam medo e insegurança no pós-denúncia, quando muitas se sentem e de fato ficam desprotegidas. Sem uma rede de apoio, elas ficam vulneráveis e sozinhas, o que pode agravar a situação após a denúncia ser descoberta. A gente até denuncia, porque é o correto a se fazer, mas que impede que se a pessoa quiser fazer maldade, que impede dela fazer, não impede não. Porque você denuncia, a pessoa fica sabendo da denúncia e acaba piorando o estado, né? Eu acho assim que a pessoa talvez não tenha como ir para casa de um parente ou alguma coisa distante que consiga sair de perto, né, do agressor, então acaba gerando esse medo, né? O medo de piorar a violência e acabar até sendo uma vítima fatal. Muitas das vezes as mulheres vão na delegacia, faz o boletim de ocorrência, aí tem aquele coisa da distância, né, que tem que ficar, o cara não respeita, aí quando vai ver a pessoa já morreu, o cara matou a mulher e fica por isso mesmo. Ainda assim, a recomendação das autoridades é que as vítimas não se calem e busquem ajuda o quanto antes. A denúncia é um passo fundamental para enfrentar esse tipo de crime e combater as estatísticas alarmantes. Com isso, a expectativa é que as leis se tornem cada vez mais efetivas e ajudem a transformar o mundo em um lugar melhor e seguro para que as mulheres consigam viver de forma plena, com liberdade e sem medo. Quem sabe denunciando, a gente não consegue melhorar as leis e fazer com que sejam cumpridas, tendo mais, né, proteção para a mulher, justamente a Lei Maria da Penha, conseguir dar um suporte maior e conseguir manter afastado o agressor. Quem deseja pedir ajuda pode ligar para o número 180, que funciona 24 horas, inclusive pelo WhatsApp. Denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100 ou, em casos de emergência imediata, pelo 190 da Polícia Militar. O silêncio ajuda o agressor, enquanto a denúncia salva vidas. Petrópolis tem mais de 53 mil famílias cadastradas no CAD Único e mais de 22 mil famílias em situação de pobreza, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. Além disso, aproximadamente 17.500 famílias de Petrópolis estão cadastradas no Bolsa Família. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a estimativa populacional de Petrópolis é de quase 295 mil pessoas. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, dentro deste número, mais de 53 mil famílias fazem parte do Cadastro Único e aproximadamente 22.600 famílias estão em situação de pobreza. Em Petrópolis, mais de 116 mil pessoas participam do CAD Único,
Mas o que chama a atenção é que entre as 295 mil pessoas da cidade imperial, quase 52 mil estão em situação de pobreza, cerca de 28 mil estão em situação de baixa renda e pouco mais de 36 mil têm renda mensal acima de meio salário mínimo. Quase 68 mil mulheres e aproximadamente 48 mil homens estão cadastrados no CadÚnico. Outro dado que chama a atenção é relacionado ao Bolsa Família. A cidade registrou uma queda gradativa de famílias cadastradas de janeiro a abril de 2026, quando cerca de 1.100 famílias deixaram de receber o benefício e até abril, quase 17 mil famílias estavam cadastradas para receber o Bolsa Família em Petrópolis. Apesar disso, muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não têm acesso à justiça e a outros benefícios sociais. Com isso, a Defensoria Pública é quem realiza o intermédio entre a população e os órgãos responsáveis. Para o defensor público Lucas Nunes, o empobrecimento da população se dá pelo aumento do custo de serviços essenciais, como água, esgoto, gás, moradia digna, entre outros. Eles estrangulam a capacidade da população de poder sobreviver de uma forma digna. E o poder público, de uma responsabilidade que decorre diretamente da Constituição, que determina que é uma diretriz da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e as desigualdades sociais. Ainda de acordo com Lucas Nunes, muitas vezes a população mais vulnerável não sabe por onde começar ou encontra empecilhos para acessar os direitos básicos. Todo aquele cidadão que se sentir prejudicado com o atendimento de um direito básico que não está sendo respeitado pelo poder público, tem a Defensoria Pública à sua disposição para ter o acesso à justiça, fazer a sua causa chegar até o Poder Judiciário e reclamar. Segundo o IBGE, em 2024, o Brasil atingiu os menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde o início da série histórica em 2012. Entre 2023 e 2024, a população em situação de extrema pobreza caiu de 4,4% para 3,5%. Em Petrópolis, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH, luta pelos direitos da população em vulnerabilidade. A entidade visa denunciar casos concretos de violação dos direitos humanos para providenciar apoio para os injustiçados. Essa redução ela é significativa, né? Ela faz com que muitas pessoas saiam da extrema pobreza, mas isso não significa que elas não continuem em situação de vulnerabilidade, necessitando de políticas públicas. Segundo Carla, o CDDH considera a extrema pobreza como a negação de todos os direitos. Outro ponto levantado pela coordenadora da entidade é sobre as tragédias ambientais que atingiram Petrópolis nos últimos anos. Faz com que as pessoas vivam tentando retomar suas vidas. Elas vivam tentando buscar alternativa, mas de nada perdem tudo. E aí precisam recomeçar do zero, necessitando da ajuda do poder público, da sociedade civil, das instituições da sociedade civil organizada. Não é uma novidade que o custo de vida em Petrópolis seja caro. A média do valor pago do Bolsa Família no município serrano é de cerca de R$ 686, que é gasto com serviços básicos como energia elétrica, água e gás. Mas o atual governo vem conseguindo, com as agências contratadas para prestação de serviço de energia e água, que elas façam realmente o uso da tarifa social e também a questão agora do gás para o povo, que também reduz os gastos da família com essa natureza de despesa. Manter os dados atualizados no Cadastro Único é de extrema importância, visto que o programa é uma tecnologia social de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada e o Bolsa Família. A reportagem questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre os principais serviços disponibilizados pela Prefeitura para as famílias de baixa renda. Para até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. E você vai ver a seguir. 2 anos após decisão do TSE,
plano de mobilidade segue sem revisão efetiva em Petrópolis. Obras na Serra de Petrópolis seguem até domingo. Prefeitura homologa novo pacote de obras de prevenção em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Anos após o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinar a revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis, o documento segue sem avanços práticos visíveis. A decisão, tomada em 2024, apontava falhas estruturais no plano. Na época, o TCE estabeleceu prazos para que o município promovesse ajustes e tornasse o plano executável. No entanto, em 2026, a percepção é de que pouco mudou, enquanto os problemas de mobilidade seguem se agravando na cidade. De acordo com o vereador e ex-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, Thiago Damasceno, moradores já levam mais de 1 hora e 30 minutos para se deslocar entre os distritos da cidade imperial, em um cenário marcado pelo aumento da frota, queda no uso do transporte público e falta de planejamento efetivo. As pessoas não estão conseguindo se deslocar pela cidade, né? O trânsito está completamente parado, não tem mobilidade nenhuma. E às vezes para você percorrer um espaço curto de 5, 10 quilômetros, as pessoas estão levando aí mais de 2 horas. Em 2024, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou que o Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis não possuía uma previsão orçamentária e não havia uma integração com as políticas de habitação e redução de risco. Por isso, foi estabelecido que o município ajustasse o plano. Mas, 2 anos depois, pouco mudou. A decisão do TCE teve como base uma auditoria realizada entre março e agosto de 2022. O levantamento apontou que nenhuma das ações estratégicas havia sido efetivamente implantada. Além disso, das 192 ações previstas, apenas uma havia apresentado andamento. Para o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal e ex-presidente da CPTrans, o problema não está apenas no plano em si, mas na execução.
E a gente precisa não só revisar esse plano, mas fazer um plano que seja aplicável, né? Que a gente possa colocar de fato ele em aplicação e em vigor para começar a ver as coisas acontecendo. E esse plano está lá, mas infelizmente até hoje nada do que está naquele plano foi aplicado, né? Atualmente, por conta da precariedade do transporte público apontada pelos usuários, a mobilidade de toda a cidade é afetada. As pessoas só vão ter estímulo a deixar o carro em casa e voltar a usar o transporte público se ela tiver um transporte público com uma passagem, um valor de passagem que seja adequado, que ele cumpra o horário, ter um ônibus de qualidade, né? Limpo, novo, né? Que tenha de fato uma qualidade. Tiago Damasceno ressaltou que, embora não existam soluções rápidas, a inércia pode agravar ainda mais o problema. Mas se você não tiver minimamente um transporte público decente, a pessoa não vai ter estímulo nenhum a pensar duas vezes se ela usa o ônibus ou se ela continua usando, seja o carro dela, a moto dela, ou um carro ou uma moto por aplicativo e por aí em diante. Nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans com questionamentos sobre as medidas para reduzir o tempo de deslocamento, sobre a possibilidade de subsídio tarifário exclusivos. Além disso, questionamos sobre um novo processo de concessão das linhas de ônibus e ações contra o estacionamento irregular, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. A concessionária Elovias informou que vai dar continuidade a uma série de intervenções na BR-040 no trecho entre a Serra de Petrópolis e Juiz de Fora até o próximo domingo, dia 26 de abril. As ações acontecem em meio ao acompanhamento do Ministério Público Federal, que vem monitorando a execução do contrato e cobrando transparência nas intervenções. Estas ações fazem parte de um pacote de manutenção e melhorias na infraestrutura da BR-040, com foco na segurança viária e conservação. Segundo a Elovias, concessionária que administra a rodovia, os serviços incluem reforço da sinalização, estabilização de encostas, limpeza de sistemas de drenagem, intervenções na ponte do Arranha-Céu, além de obras de pavimentação e conservação do trecho concedido. O Ministério Público Federal vem monitorando a execução do contrato e cobrando transparências nas intervenções. As intervenções ocorrem de forma simultânea em alguns trechos da BR-040, que podem causar retenções pontuais e alterações no fluxo de veículos. A recomendação por parte da Elovias é que o motorista saia com antecedência e busque informações atualizadas antes de iniciar a viagem. As ações na BR-040, no trecho entre a Serra de Petrópolis e Juiz de Fora, acontecem até o próximo domingo, dia 26 de abril. De acordo com a Elovias, as equipes vão atuar em diferentes pontos da serra, sempre no período diurno. Entre os principais serviços programados estão, no quilômetro 74 e 78, está previsto estabilização de encosta, no quilômetro 80, reparo em defesas rodoviárias e instalação de placas, já no quilômetro 82, terão intervenções de pavimentação. Entre os quilômetros 83 e 91, as equipes vão realizar limpeza e recuperação, e do quilômetro 93 ao 95 está previsto pintura e instalação de sinalização viária. Daniele Rocha é fisioterapeuta e utiliza a Serra de Petrópolis com frequência. Segundo ela, com o aumento do pedágio, a pista deveria estar em melhores condições. Está bastante esburacado, o que tem causado bastante acidente também. Eu mesma já presenciei alguns acidentes na descida da serra e isso a gente fica receosa, já é uma rodovia perigosa, tanto para subir como para descer. Para ela, quem utiliza a Serra de Petrópolis no cotidiano está sempre em risco. Então a nossa esperança é que a gente possa ver o valor que a gente paga no pedágio numa melhora da qualidade para a gente usufruir aí essa rodovia. O cronograma de obras ocorre pouco mais de um mês após a audiência pública realizada pelo Ministério Público Federal em 10 de março em Petrópolis, para discutir a nova concessão da rodovia. Na ocasião, foram apresentados os chamados trabalhos iniciais da concessionária, justamente focados na recuperação de trechos críticos, melhoria da sinalização e reforço da segurança viária, pontos que agora começam a ser executados na prática ao longo da serra. A Prefeitura de Petrópolis homologou um novo pacote de obras voltado para a prevenção de riscos na cidade.
As intervenções vão beneficiar 4 comunidades e têm como objetivo reforçar a segurança de moradores em áreas mais vulneráveis. O investimento ultrapassa R$ 1.200.000 e faz parte de um conjunto de ações que vem sendo adotadas pelo município para ampliar a prevenção de desastres e garantir mais segurança para a população. A expectativa é que as obras comecem em breve, com equipes mobilizadas para atuar em diferentes frentes de trabalho. De drenagem e também de condução de encosta. Então será na Vila Militar, na Tílio Marote, Saldanha e Marinho e também na General Rondon, ali no Quitandinho. As intervenções envolvem serviços estruturais importantes, como a construção de muros de contenção, responsáveis por evitar deslizamentos de terra, além da implantação de novas galerias de drenagem que contribuem para o escoamento adequado da água da chuva. Também estão previstas ações de pavimentação que ajudam a melhorar o acesso e a mobilidade nas localidades atendidas. Segundo a Prefeitura, esse tipo de investimento é considerado fundamental, principalmente em uma cidade com características geográficas como Petrópolis, onde áreas de encosta exigem monitoramento e intervenções constantes. A proposta é atuar de forma preventiva para reduzir riscos e evitar que problemas se agravem durante o período de chuvas mais intensas. A iniciativa faz parte da Política Municipal de Prevenção, que busca garantir a manutenção estrutural ao longo de todo o ano e não apenas em períodos de chuvas. E você vai ver no próximo bloco. Moradores da Estrada dos Contrões sofrem com instabilidade no fornecimento de energia. Balé na Primeira Infância une técnica, sensibilidade e desenvolvimento na Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã,
Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizou na última quinta-feira, dia 16, uma visita técnica na Estrada dos Contrões, na Posse, em Petrópolis, após diversas reclamações de problemas no fornecimento de energia elétrica na região. O encontro contou com representantes da Defensoria, da CONDEP, da Enel e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Os moradores da Estrada dos Contrões, no distrito da Posse, em Petrópolis, sofrem com diversos problemas relacionados ao fornecimento da energia elétrica. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recebeu as reclamações por parte da população, que apontou quedas frequentes de energia, possível precariedade da rede elétrica da região, utilização de postes de madeira e interferência da vegetação na fiação. Eu estou ali com 90 protocolos de reclamação e eu, como tenho 90, todo mundo aí em cima também deve ter. Porque, inclusive, dos mesmos dias para comprovar que a gente tem essas reclamações. Então, quer dizer, é um problema sério. A gente não consegue manter uma empresa. Monique Botelho era proprietária de uma pousada no local e precisou fechar o estabelecimento por conta da instabilidade da energia elétrica. Nós aqui não temos, todo mundo viu, né? Nós não temos sinal de telefone. Nós só podemos trabalhar através do sinal da internet. Quando acaba a luz, não tem internet. Segundo relatos, na Estrada dos Contrões, a população fica mais de 24 horas sem energia elétrica. Aqui na região, os moradores dependem da energia para ter acesso à água, o que torna o problema ainda maior. No terceiro dia, a gente está sem água, porque sem luz a gente não tem água, porque a água é através de bomba. Então, quer dizer, a gente fica sem energia, sem comunicação, sem luz, lógico, né? Sem água, sem nada. Em razão de todas as reclamações, a Defensoria Pública realizou uma visita técnica na Estrada dos Contrões, na Escola Municipal Marília Chaves Peixoto, com o objetivo de intermediar o diálogo entre os moradores e os órgãos responsáveis. A reunião contou com a presença da presidente da CONDEP, Fernanda Ferreira, representantes da Enel e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Agenersa, e do vereador Marquinhos Almeida. Essa reunião busca trazer a voz dos moradores e para que esse problema estrutural ele possa ser de uma vez sanado, evitando a propositura de uma ação civil pública ou uma ação ou várias ações individuais desses moradores. Então, o intuito aqui é aproximar a população do poder público, aproximar a população da concessionária. Um dos grandes problemas da região é que, em decorrência da falta de poda, a vegetação atinge a rede elétrica, o que aumenta a instabilidade do fornecimento. A presidente da CONDEP, Fernanda Ferreira, ressaltou a importância da integração entre os órgãos. E nós estamos aqui para somar forças com a Defensoria Pública para que nenhum direito desses cidadãos seja violado, como o direito à energia elétrica e também à água, que aqui o abastecimento é por meio de bombeamento. Se não tem energia elétrica, acaba que também não tem água. Outro ponto levantado pela presidente da CONDEP é sobre a responsabilidade pelas podas de árvores. Qualquer indivíduo arbóreo, qualquer árvore que esteja em qualquer cabeamento, seja fio de telecomunicação, é responsabilidade da Enel fazer essa manutenção e também o recolhimento dos resíduos, porque quem gera o resíduo é responsável pela destinação final. No entanto, a CONDEP alinhou uma ação de prevenção em parceria com a Enel, visando reduzir os problemas. A Estrada dos Contrões é uma região rural e, segundo Alfredo Chaves, morador da localidade, a infraestrutura é de extrema importância para o convívio pleno da comunidade. Quando um elemento falta na cadeia, acaba afetando a vida de uma forma global, né? A gente fica, muitas vezes, quem depende de bomba,
porque não tem água encanada nessa região, não consegue ter água. Alfredo destaca ainda que cada região é de uma forma e, para ele, no caso de uma área rural, é necessário ter alguns cuidados específicos. Quanto menor a comunidade, mais esquecida ela fica, né? Então, essa diferença de tratamento é que nós também não concordamos. De acordo com relatos dos moradores, a instabilidade de energia, além de impedir o acesso ao básico, como energia e água, pode causar problemas no trabalho. Isso é revoltante, é muito revoltante para o morador, porque além de atrapalhar o dia a dia do morador, atrapalha o dia a dia de quem tem comércio, quem tem aluga uma casa, quem tem uma pousada, quem tem uma criação, né? Uma plantação que precisa de energia para irrigação. Agora, mudando de assunto, o balé na primeira infância tem ganhado espaço como aliado no desenvolvimento das crianças. Em Petrópolis, a Escola de Música Santa Cecília aposta na união entre técnica, sensibilidade e uma abordagem lúdica para formar não só bailarinos, mas indivíduos mais confiantes e saudáveis. As aulas são voltadas para crianças a partir dos 3 anos de idade e utilizam uma abordagem lúdica, com movimentos simples e nomes criativos que facilitam o aprendizado. A proposta respeita o tempo de cada aluno, ao mesmo tempo em que introduz, de forma gradual, os fundamentos da dança clássica. Porque as crianças elas começam aprendendo esses passos de forma imaginativa, então elas entram no imaginário. Por exemplo, tem alguns passos que a gente dá nomes de animais para que elas se sintam numa floresta e comecem a desenvolver esses passos. Tem outros passos que a gente deixa elas irem guiando uma parte da aula para que construam uma parte criativa. Além da técnica, o balé na infância também funciona como uma importante ferramenta de desenvolvimento. Com isso, é possível que as crianças aprendam brincando, mas também com disciplina, concentração e expressão corporal. Os benefícios vão além do movimento. A prática contribui para a coordenação motora, equilíbrio e consciência corporal. No campo cognitivo, estimula a memória e atenção. Já no aspecto emocional, fortalece a autonomia, a autoconfiança e a capacidade de se expressar. O apoio dos pais também é fundamental nesse processo, incentivando e alimentando os sonhos das crianças e ajudando a transformar esses sonhos em realidade. Mas, acima de tudo, para incentivar, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas, às vezes, hoje em dia, no meio tecnológico, elas são muito mais hiperativas, mais agitadas. E, mesmo que se elas cansem, eu acho que tendo um incentivo por parte dos pais é muito importante, para que elas não desistam desse processo. Com uma proposta que une tradição, inovação e sensibilidade, as aulas de balé se consolidam como um espaço de formação artística e humana. A Escola de Música Santa Cecília fica na Rua General Osório, número 192, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 da noite. Mais informações são possíveis pelo telefone WhatsApp de DDD 24, número 2242-2191, ou pelas redes sociais da instituição. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda eu tô de volta. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.